Bem-vindos à terceira aula do curso de Instalações Hidrossanitárias para Técnico em Edificações. O objetivo da presente aula é aprender a realizar o dimensionamento de instalações periciais de água fria, seguindo a norma NBR 5626. Lembrando que NBR significa Norma Brasileira de Regulamentação. Então a gente precisa lembrar o que é dimensionar uma rede de instalação predial de água fria. Então, o que significa dimensionar? Dimensionar significa determinar dimensões. Mas essas dimensões a serem determinadas, elas precisam garantir o bom funcionamento da instalação, né? Ou da peça ali de utilização. E o que significa garantir o bom funcionamento? Garantir o bom funcionamento significa garantir vazão e pressão adequadas, tá? Lembrando que vazão é a quantidade de água que sai, né, que escoa em determinado tempo. Então, precisa sair a água em quantidade suficiente e a pressão também precisa ser suficiente. Então, repetindo, a norma que vai embasar o nosso trabalho é a NBR 5626. Essa NBR 5626, ela propõe um roteiro de dimensionamento, tá? Esse roteiro, ele possui vários passos a serem seguidos e a gente vai seguir exatamente esse roteiro, tá? Inclusive, a gente vai utilizar a mesma numeração de passos. Então, se você quiser, você pode acompanhar utilizando a norma NBR 5626, ou também você pode utilizar o material de aula que vai ser disponibilizado. Então, aqui nessa imagem a gente vê a rotina, né, o roteiro para dimensionamento das tubulações com 14 passos. Então, a gente vai estudar na aula de hoje cada um desses passos, tá? Exatamente como nos recomenda a norma de água fria. Então, o primeiro passo é preparar um desenho isométrico. A gente viu na aula passada do que se trata um desenho isométrico. Um desenho isométrico, ele apresenta esse formato e permite a melhor visualização dos componentes e da instalação, né, da rede. Então, a gente faz um rascunho, né, a gente prepara um desenho isométrico e a gente vai numerar os trechos, né? Então, por exemplo, esse trecho aqui, AB, ele vai abastecer o trecho BC e o trecho BC vai abastecer uma válvula de descarga com um vaso sanitário. Então, aqui o trecho DE, ele vai abastecer o trecho EF e o trecho EF vai abastecer todas essas peças, né? Uma ducha, um lavatório, um chuveiro. Então, o dimensionamento ele pode ser feito por partes, né? Então, eu dimensiono esse trecho, depois eu dimensiono esse outro trecho, depois esse outro trecho e assim por diante. Bom, a gente vai tomar como base uma planilha, então ao longo da aula a gente vai preenchendo essa planilha. Essa planilha está disponível nesse link que você pode clicar e também na descrição do vídeo. Então você pode abrir a descrição do vídeo e clicar no link e você será redirecionado a uma planilha. Sendo mais específico, você será redirecionado para essa planilha. Então, ao longo da aula de hoje, a gente vai dimensionar a tubulação tomando como base essa planilha. Bom, então o segundo passo é a gente preencher essa planilha com os trechos, né? Com os trechos que a gente levantou no desenho. Ou seja, trecho AB, trecho BC, trecho DE e assim por diante. Vamos nos ater somente ao trecho AB. Porque se a gente aprender a dimensionar um trecho, consequentemente, a gente vai aprender a dimensionar todos os outros trechos. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar e colocar aqui o trecho AB. Então a gente vai estudar o trecho AB.
Então, voltando para o material de aula, a gente vai ter que descobrir qual é a soma dos pesos desse trecho. Então, para isso, a gente vai utilizar essa tabela, que também está disponível na NBR 5626. Então, ela possui aqui diversos aparelhos, né, uma bacia sanitária, uma banheira, né, diversas peças de utilização. E aqui ele tem a vazão e o trecho relativo, tá? Então, como que a gente utiliza isso? A primeira coisa a se fazer é voltar aqui no nosso rascunho e a gente vai ver que o trecho AB, ele possui uma única peça, tá? Essa peça é a válvula de descarga. Então, a gente observa que aqui tem um vaso sanitário e aqui tem uma válvula de descarga. É a única peça que esse trecho está abastecendo. Então, a gente vem aqui nessa tabela, a gente vai procurar aqui a válvula de descarga, tá? Então, a gente vem aqui, válvula de descarga, a gente vê que tem um peso relativo de 32. Então, o trecho AB, ele vai possuir um peso de 32. Então, se tivesse mais de um aparelho, eu teria que somar os pesos e esse trecho aqui, ele teria a soma de todos os pesos. Como no caso a gente está dimensionando o trecho AB, ele só possui uma peça, a soma vai ser 32. Observem que as colunas em azul claro a gente deve preencher. As colunas em azul escuro, elas são preenchidas automaticamente. Então, a gente vê que a vazão estimada, né, vai ser de 1,7 litros por segundo, né, que esse trecho ele vai precisar. Então, a gente fez o terceiro passo, que é consultar essa tabela, e verificar a soma dos pesos relativos, né, de acordo com a peça de utilização. Então, repetindo mais uma vez, né, a gente está analisando o trecho AB, e o trecho AB, o peso relativo foi de 32. Se a gente estivesse dimensionando o trecho DE e o trecho DF, esses dois trechos eles são responsáveis pelo abastecimento de todas as peças seguintes, como lavatório, chuveiro, torneira, tanque. Então, a gente teria que dimensionar, ou melhor, a gente teria que verificar qual o peso relativo de cada trecho, somar, e aí a gente preencheria a soma dos pesos, né, nesses trechos. Bom, o quarto passo é verificar a vazão estimada. No nosso caso, a planilha ela já faz o quarto passo de forma automatizada, que é determinar ali a vazão estimada. Lembrando que isso aqui é feito com base num cálculo. Como a abordagem do curso do curso técnico edificações é uma abordagem mais prática, a gente optou por disponibilizar essa planilha de forma que os cálculos estão automatizados, tá? Mas quem tiver interesse em aprender como são feitos esses cálculos, pode consultar a norma, que lá está disponibilizado todas as contas, né? Todos os cálculos que devem ser feitos para se chegar na vazão estimada. Bom, então, considerando a soma dos pesos, a gente vai utilizar esse ábaco aqui de luneta para verificar, né, um diâmetro para a gente poder seguir no dimensionamento. Então, a soma dos pesos, a gente vai olhar aqui, a soma dos pesos é 32. 32 está entre 18 e 44. A gente vai utilizar o PVC soldável, né, que é o mais frequente aí, PVC soldável. A gente vê que o 32 está entre 18 e 44, então o diâmetro a ser utilizado é o diâmetro de 40 milímetros. Tá? Então, o diâmetro de 40 milímetros deve ser o diâmetro que a gente vai utilizar. Só que a gente deve lembrar
que esse diâmetro de 40 milímetros é o diâmetro externo. E para que os cálculos fiquem mais precisos, né, a gente deve utilizar o diâmetro interno. Então, o diâmetro externo de 40 milímetros, né, para a linha aqui soldável, é o diâmetro de 35,2. Então, o diâmetro interno seria o diâmetro de 35,2. Então, a gente vai voltar mais uma vez para a nossa planilha. A gente vai preencher que o diâmetro escolhido para o trecho é o diâmetro de 35,2. Então, a gente vai verificar que a velocidade, né, que a água vai desenvolver nesse trecho é a velocidade de 1,7. A velocidade máxima estabelecida por norma é a velocidade de 3 metros por segundo. Nesse caso, a gente tem a velocidade de 1,7 e 1,7 é menor que 3, portanto, está de acordo. Então, no quinto passo, a gente selecionou o diâmetro. O próximo passo é verificar a diferença de cota, até a diferença de alturas, né? Então, primeiro a gente precisa verificar a altura da água no reservatório, tá? Então, a pressão disponível, ela está totalmente relacionada com o nível da água, né, no reservatório. Então, a gente precisa determinar a diferença de cota entre o nível da água, tá? Então, desde o nível da água, que está mais ou menos aqui, até o trecho, a parte mais baixa do trecho que eu estou analisando. Isso é diferença de cota, tá? Então, por exemplo, vamos supor que essa caixa aqui tenha 500 litros. Então, a dimensão B é 0,58, considerando que a entrada, né, que o ladrão que a gente chama, né, que é o extravasor, esteja 10 centímetros abaixo, a gente teria uma altura de água aqui de 0,48, que é 58 menos 10, ou seja, 48 centímetros. Então, o primeiro passo é verificar qual a altura da água no reservatório. O segundo passo é verificar qual a altura da tubulação, tá? Então, a altura da coluna, na verdade. Então, por exemplo, para esse trecho, a gente está estudando o trecho AB. Só que é conveniente, para esse caso, a gente já pegar o ponto de utilização, tá? Porque aqui vai ser do mesmo diâmetro, visando que a gente tem aqui todos os trechos abastecendo o mesmo ponto. Então, nesse caso, é conveniente a gente pegar essa altura, que é 2,50, e para esse tamanho de caixa d'água, o nível da água está em 72 centímetros. Então, a diferença de cota entre o nível da água e o ponto de utilização, ele vai ser igual a 2,5 mais 0,72. Isso equivale a 3,22 metros, né? Essa é a pressão disponível que se tem, 3,22 metros. Então, preenchendo a planilha, a gente coloca que a diferença de cota é 3,22 metros. Bom, nesse caso, a gente tem, sem considerar as perdas, a gente tem o quê? A gente tem uma pressão disponível igual a 32,2 quilopascais. Bom, então, a gente determinou a pressão disponível com base na diferença de altura entre o nível da água e o ponto mais baixo, né,
que no caso é onde se encontra a peça de utilização do trecho considerado, né? Do trecho que a gente está dimensionando. Agora, a gente precisa determinar o comprimento da tubulação. Esse comprimento de tubulação, ele envolve o comprimento vertical e horizontal. Quando a gente falava da pressão disponível da diferença de cota, a gente ignorava totalmente as distâncias horizontais, né? O que importava era só as diferenças de altura. Então, quando a gente está determinando o comprimento da tubulação real, a gente leva em conta os comprimentos horizontais. Bom, então, voltando aqui para o nosso desenho, né? O sexto passo a gente determinou a diferença de cota, tá? A gente determinou a pressão disponível, que foi o sétimo passo, né? No nosso caso, a planilha ela vai preencher automaticamente, né? Essa parte ela é automatizada. Agora a gente precisa medir o comprimento real do tubo, né? O que é o comprimento real? É os comprimentos retos, né? Basicamente, os tamanhos de tubos que a gente tem. Então, isso vai incluir tanto as medidas horizontais quanto verticais. Então, a gente vai voltar aqui, até a gente vai ver que a tubulação ela vai sair nesse trechinho, tá? Vamos considerar que não tem cota, né? Esse 72, não confunda, esse 72 é a altura do nível da água. Mas vamos considerar que esse trechinho tenha 10 centímetros. Aqui a gente tem 50 centímetros e aqui a gente tem 2,5, tá? Então, 2,5 mais 50, considerando que esse trechinho tenha 10, a gente vai ter que o comprimento real é 3,10. Então, com essa informação, a gente vem na planilha e vai preencher aqui 3,10. Esse é o comprimento real da tubulação. Agora, a gente precisa determinar o comprimento equivalente para preencher a coluna 10. Bom, então o que seria comprimento equivalente? Então a gente sabe que quando a água sai da caixa e ela vem caminhando até chegar no ponto de utilização, ela vai trombando nas paredes do tubo e isso vai perdendo carga, tá? Por isso que a gente determina o comprimento real da tubulação, tanto horizontal quanto vertical. Porque todos os caminhos que a água vai passando, as partículas vão trombando, né, nas paredes do tubo e vai tendo a perda de carga. Só que a existência de curvas, tá? Ela também faz com que haja perda de carga. Então aqui tem uma perda de carga, aqui tem outra perda de carga. E como que a gente vai calcular? Como que a gente vai lidar com essas chamadas perda de cargas localizadas? A gente vai utilizar tabelas para transformar essas perdas de cargas em perda de cargas equivalentes, ok? E essas tubulações equivalentes, essas perdas de cargas equivalentes, é como se a gente pegasse essa curva e transformasse num trecho reto. Então, algumas tabelas vão ajudar a gente a transformar esses trechos curvos em trechos retos. Bom, então, a partir das conexões existentes no trecho e com base na tabela abaixo, a gente vai determinar o comprimento equivalente. Ou seja, a perda de carga que determinada conexão causaria se fosse um trecho reto. Tá? Então, voltando no desenho, vamos considerar somente essa curva de 90 e essa curva de 90. Então, a gente vai pegar essas duas curvas e transformar essas duas curvas em trechos retos. Bom, então, a gente sabe que o diâmetro ali é igual a 40, tá? E no caso de diâmetro 40, o comprimento vai ser igual a 3,2.
tá? No caso, a gente tem dois cotovelos de 90, então a gente vai ter ali 6,4, tá? Então, basicamente, é como se fosse um trecho de 6 metros e 40 centímetros reto. Então, essas duas curvas, elas ocasionam a mesma perda de um trecho reto igual a 6,4 metros. Tá? Então, a gente já está considerando que aquelas duas conexões são dois cotovelos de 90 graus, tá? E não curva. Vamos considerar que é cotovelo de 90 graus no diâmetro nominal de 40. Isso dá 3,2. Como são dois, 6,4. Então, a gente volta na nossa planilha e a gente vai preencher aqui 6,4. Bom, então, basicamente, a gente tem o comprimento total. Esse comprimento ele vai ser igual a 9,5, tá? Então, a perda que a gente tem, ela vai estar automaticamente preenchida na coluna 11, né? A perda total. Essa perda total, basicamente, vai ser o comprimento total multiplicado pela perda unitária. Então, considerando as duas curvas de 90 graus, mais o trecho que a água caminha dentro do tubo igual a 3,1, a gente vai perder mais ou menos 9,4 kPa, tá? Nesse caso, a gente tem uma pressão de 32,2, então a gente já sabe que aqui perdeu 9,4. Só que ainda existe as perdas de cargas em decorrente de registros, né, que existem. Então, voltando aqui na nossa aula, então aqui a gente já determinou, né, a perda de carga em decorrência da existência de conexões, né, no caso a gente considerou cotovelo de 90 graus. Então aqui, o 10º passo seria determinar o comprimento real mais equivalente, somar os dois e multiplicar pela perda de carga por metro, tá? Assim a gente encontra o valor da perda de carga total no trecho estudado. Isso a nossa planilha ela faz também de forma automatizada, né? Que é a coluna escura ali, então ela já dá qual é a perda total no trecho, né? Bom, agora a gente tem que verificar a perda de carga nos registros, tá? Então, no caso da existência de registro de pressão, tá? A gente vai basicamente verificar qual o diâmetro nominal do registro de pressão. A gente vai colocar o valor de K e aí a nossa planilha ela vai calcular automaticamente, né, a perda de carga em função dos registros, né? No nosso caso, a gente não vamos considerar nenhum registro na nossa tubulação, então vamos colocar 0. Né? Então, a gente tem aqui a nossa perda de carga total, igual a 9,39, e a pressão disponível residual, ela vai ser igual a 32,20. Então, ali no ponto da nossa descarga ali, né, do nosso vaso sanitário, a gente vai ter uma pressão igual a 32,20 kPa, né? Isso desconsiderando a existência de registros. Bom, o passo seguinte, basicamente, é verificar qual a pressão residual disponível e comparar com a pressão requerida no ponto de utilização. Então, a gente tem ali a válvula de descarga. A válvula de descarga, a pressão não pode ser inferior a 15 MPa, a 15 kPa, desculpa. No caso, a gente tem muito mais, né? A gente tem muito mais de 15, né? A gente tem, nesse caso, 32,20. Então, nesse caso, passou, né? A tubulação está dimensionada, tanto quanto a vazão, tanto quanto a pressão, né?
levando em conta que o ponto de utilização, no caso a válvula de descarga, né, que é o ponto mais baixo ali, o ponto crítico, né, o ponto mais baixo nem sempre é o ponto crítico, mas no nosso caso ali, a gente tem que verificar qual a pressão naquele ponto onde vai estar situado o vaso sanitário, e a gente viu que ali vai ter uma pressão muito maior do que a requerida, que é 15 kPa. Bom, basicamente, com o auxílio da planilha, é assim que se dimensiona uma tubulação de água fria. É isso, até a próxima aula. Obrigado.